Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir, sou pastor, há um bom tempo. Eu estou aqui contando uma série de testemunhos que aconteceram com a minha vida. Eu intitulei esses vídeos como a trajetória de um milagre. E hoje eu quero compartilhar uma parte muito difícil, um tempo muito delicado, um tempo assim de muita espera, um tempo de muitas interrogações na mente, nos pensamentos. No vídeo anterior eu falei sobre o casamento da minha filha mais nova. Realmente eu consegui fazer, graças a Deus, apesar de passar uma noite com febre altas, né? Minha esposa precisou fazer aquelas compressas com água para dar uma aliviada, mas graças a Deus consegui ministrar no casamento, o casamento foi uma bênção, deu tudo certo. Graças a Deus, Deus deu força e capacitou a realizar aquela cerimônia. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu, né? E na semana seguinte, na semana seguinte ao casamento, os sintomas tinham voltado, a coceira, febre alta, fraqueza no corpo, E como os sintomas voltaram, então eu também voltei ao médico, E quando eu voltei ao médico, o médico usou uma expressão assim: olha, Valdecir, eu estou tratando de você, mas eu não sei o que você tem. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual o que está acontecendo com você. E quando o médico chega para você e fala que não sabe o que você tem, não sabe o que está acontecendo, Então é um momento delicado realmente nas nossas vidas, Foi um período muito delicado mesmo. Então começou esse período difícil, esse período de espera, E às vezes passava muitos pensamentos na cabeça, porque a nossa cabeça passa muitos pensamentos, e quando você está vivendo algum problema, alguma situação, geralmente os pensamentos que passam são pensamentos negativos, pensamentos que para levar a gente para baixo, para deixar a gente mais desanimado, E a gente tem que lutar contra esses pensamentos, porque esses pensamentos eles vêm mesmo. Eles não nos respeitam, não pedem licença, então a gente tem que lutar contra esses pensamentos. Na minha cabeça passava muitos pensamentos, mas eu dizia para eles: não, Deus é maior, Deus é poderoso, Então, como o médico não sabia o que eu tinha, ele foi pedindo exames. Ele pediu muitos exames. Eu fiz exames de tomografia, ressonância, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, marcadores tumorais, até investigação genética para ver se tinha algum problema genético, Eu também fiz exames laboratoriais, exames de sangue, eu fazia constantemente, quase toda semana, no máximo a cada 15 dias eles pediam um exame e solicitava algo que poderia ser detectado nos exames de sangue. Foram muitos exames, realmente era uma lista extensa dos pedidos que constavam ali nos exames de sangue, E como eu disse, nenhum dos exames mostrava o problema, nenhum dos exames detectava o que eu tinha, Então, os marcadores de fígado realmente davam um pouco alto, As bilirrubina davam um pouco alterada, mas mesmo os marcadores de fígado dando um pouco alterado, não justificava a condição a qual eu estava. Eu estava com muita febre, tinha muita febre, Imagina, você está com muita febre, aí você toma um remédio, soa, aquele suor e passa aquela febre, o corpo fica tudo dolorido. Parecia que tinha levado uma surra, O corpo tudo dolorido, machucado, Cansado, muita fraqueza. Só para você ter uma ideia, às vezes eu sentava em um lugar e na minha mente eu dizia assim: eu vou levantar e vou fazer tal coisa. Mas essa ação de levantar, de se movimentar, muitas vezes eu não conseguia. Estava tão fraco, aí eu desistia e acabava ficando ali mesmo, porque estava muito fraco, estava muito debilitado mesmo, cansado,
e não conseguia, eu emagreci muito, perdi muita massa muscular, meus olhos ficaram amareladinhos, muitos amarelos. E o que mais me incomodava, aquilo que mais me incomodava era uma coceira. Eu tinha uma coceira que incomodava muito. A coceira era algo muito difícil de suportar, pois ela era no corpo todo, às vezes coçava na cabeça, coçava no pé, no braço. Era uma coceira que não dava sossego, coçava para o corpo todo, incomodava muito. Ela não deixava marca, eu coçava, aí parava de coçar aqui, coçava em outro lugar, parava lá, começava em outro lugar, tinha que ficar coçando. Sabe quando você quer coçar aqui atrás, nas costas, assim você não consegue, né? Tinha que fazer um malabarismo para coçar, não é? E incomodava muito. E nesse período eu não conseguia dormir. Eu passei muitos meses sem dormir. Passei muitos meses sem dormir uma noite assim. Sabe aquela noite de sono que você deita, apaga e só acorda no outro dia? Eu fiquei muito tempo sem fazer isso, porque eu dormia um pouquinho, sabe? Eu dormia um pouquinho, aí o corpo aquecia, né? O corpo aquecia, a coceira aumentava. Ela aumentava, então aquilo me incomodava, eu não conseguia dormir, eu pegava, acordava e tinha que levantar. Não conseguia ficar na cama, na coberta de jeito nenhum. Então eu tinha que levantar, ir para a sala, dar uma refrescada. Muitas vezes eu saía para fora, de madrugada saía no quintal para tomar aquela brisa de vento, para dar uma refrescada, porque ela coçava muito mesmo, né? Eu tomava medicamento, né? Os médicos me deram alguns medicamentos, os medicamentos não resolvia, aliviava um pouco, mas não resolvia. E essa coceira era constante, né? Então eu dormia meia hora, acordava, levantava, ia para a sala, o piso frio, muitas vezes eu sentei naquele piso, algumas vezes eu deitava, rolava no chão da sala, sabe, no piso frio, para dar uma refrescada, orava, lia a Bíblia. As noites eram intermináveis, noites longas, né? Noites muito longas, difíceis, né? E a coceira sempre incomodando muito, né? Era algo que me incomodava demais mesmo, essa coceira. E mesmo tomando os medicamentos, eles não resolviam, eles ajudavam, aliviavam um pouco o sintoma, mas não resolvia, né? Eu me lembro no final do ano de 2016, nós fomos numa confraternização de família, final de ano, né? Passar Natal todo junto. Eu sou de uma família grande, nós somos em 6, né? 6 irmãos, né? E nós gostamos de nos reunir para confraternização, principalmente no Natal, passar ali uns dias juntos, né? Nós fomos para uma chácara muito bonita, né? E naquela chácara eu lembro, tinha plantação de pé de coco, de limão, tinha muitas frutas. E eu estava tão ruim que nessas confraternizações a gente faz churrasco, muita comida gostosa, tem um pessoal bom de cozinha aí, né? E naquela chácara eu não pude fazer nada. Eu sempre tive uma saúde boa, então quando a gente se reunia, eu gostava de jogar bola, de brincar, de correr, se divertir, mas eu não podia fazer nada. Até mesmo comer, porque a comida, eu não tinha uma boa digestão. A digestão ela era mais demorada e eu tinha tirado a vesícula, né? Então a digestão era um pouco mais demorada e eu acabava, quando eu comia, ficava muito complicado, então eu acabava não comendo. Eu lembro que naquele ano o meu cardápio foi água de coco e suco de limão. Tomei muita água de coco, muito suco de limão. Foi um período muito complicado, aquele final de ano na chácara, aquele tempo que eu passei ali uns 4 dias naquela chácara junto com a minha família, né? E mesmo vivendo tudo isso, mesmo com todo esse sintoma incomodando às vezes, né? Eu nunca deixei de pregar a palavra, eu nunca deixei de atender as pessoas na igreja, ministrar com as pessoas. É bem verdade que quando eu ia fazer essas coisas, muitas vezes eu tinha que disfarçar. Às vezes eu estava pregando, né, na igreja e pregando e coçava a perna, coçava o braço, coçava a orelha. Então eu ia dando uma coçadinha aqui, disfarçando e realizando, às vezes atendendo uma pessoa na sala pastoral, sentado ali de frente, né, e conversando e coçava a perna aqui, dava uma esfregada nos pés. Mas foi
fazendo, né? Fui dentro da medida do possível, dentro daquilo que eu conseguia, eu fui fazendo, porque eu não queria parar de fazer a obra. Eu não queria de parar de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu estivesse fazendo, né? Não queria abrir mão disso. É bem verdade que no ministério que eu estou, eu quero agradecer, louvar a Deus por esse ministério, que eu nunca tive nenhuma pressão, né, da parte dos meus líderes sobre cumprir horário, ter que pregar, ter que atender as pessoas. Nunca fui cobrado de nada disso, muito pelo contrário. Os pastores que faz parte do ministério, a qual também junto comigo, os bispos, o apóstolo, eles sempre me apoiaram, me ajudaram, sempre, olha, você precisa de alguma coisa, está precisando de algo, sempre ali ajudando, sempre próximo de mim, né? Então, nunca fui cobrado, mas dentro de mim eu sentia no meu coração esse desejo de fazer, esse desejo de não parar, né? Não parar, continuar dentro do possível, né? Com algumas carências, com algumas deficiências ali, mas continuei fazendo a obra, né? Graças a Deus, né? Porque isso também me motivava, me incentivava a continuar, me dava as forças, né? E então eu continuei fazendo todo esse trabalho, né? E em um domingo na igreja a qual eu sou pastor, né? Um culto de manhã, quem estava ministrando era o irmão Rodolfo, né, com a irmã Luciana. Na época eles não tinham filho, hoje já tem 2 filhas, né? Glória a Deus pela vida dessa família. E Deus tocou no coração do irmão Rodolfo fazer um ato profético. E o ato profético, ele chamou toda a igreja à frente, e eu também, né, fui ali no meio daquele círculo que fez. Ele pegou um copo de água e toda a igreja abençoou aquele copo de água. E abençoou aquele copo de água e deu aquele copo com água para que eu bebesse. Então eu bebi aquele copo de água. Aparentemente parece que nada tinha acontecido. Terminamos o culto, fomos para casa, normalmente como sempre fazemos, né? E parece que nada aconteceu. Mas naquela semana eu tinha uma ressonância marcada. E eu fui fazer aquela ressonância, né? A ressonância eu tinha que ficar aproximadamente 40 a 45 minutos dentro daquele túnel, né? Aquela máquina bem comprida, né? E como eu fazia do abdômen total, então meu corpo tinha que entrar totalmente dentro daquele tubo, né? Eu ficava com os olhos pertinho do teto, assim, coisa de 5, 6 dedos aqui para encostar os olhos no teto daquele tubo. E eu entrava totalmente dentro daquele tubo. E tinha que colocar as mãos para trás, né? Colocava-se um acesso no braço, porque isso também aplicava contraste. E tinha que ficar inerte ali, não podia se mexer de jeito nenhum, porque eram feitas imagens, e se mexesse aquela imagem não ficaria legal. Então tinha que ficar mais quieto possível. Agora imagine uma pessoa com coceira, incômodo, cansado, ficar deitado dentro de um tubo por 40 a 45 minutos e não poder mexer. Às vezes coçava, dava aquela coceirinha aqui, coçava a perna ali, coçava a virilha, o pé, né? E você tinha que se controlar, se concentrar ali o máximo possível para não se mexer, porque senão o tempo aumentaria ali dentro, né? E a única vantagem que tinha na sala, onde faz a ultrassom, a ressonância, é que a sala era muito fria. A sala era gelada. Então, por ser muito fria, gelada, favorecia um pouquinho, eu não aquecia o corpo e a coceira não aparecia muito, né? E o resultado daquela ressonância, após o ato profético, né, é que deu uma obstrução no colédoco. O colédoco é um ducto, né, onde passa a bile do fígado, né, onde passa aquele fluxo. E ali deu uma obstrução. E aquela obstrução dificultava aquele fluxo. Então sobrecarregava o fígado, sobrecarregava as vias biliares. E o que acontecia? Por sobrecarregar as vias biliares,
E então ela lançava a bile do fígado para a corrente sanguínea. Por isso que meus exames davam alterados, por isso que eu tinha coceira, o amarelo nos olhos, né? E foi descoberto o problema. E graças a Deus, né? Louvado seja Deus, porque depois daquele ato profético, eu já tinha feito algumas ressonâncias, mas depois daquele ato profético, a ressonância detectou o problema. E quando eu levei aquele exame para a médica ver, quando ela viu aquele resultado da obstrução ali no colédoco, ela já me encaminhou para um gastrocirurgião. E esse gastrocirurgião, quando ele viu o resultado, ele falou: eu vou te internar em caráter de urgência. Você precisa ir para o hospital, se internar, porque nós precisamos fazer algo com você, porque se essa obstrução, se ela fechar totalmente, você corre um sério risco de um problema muito grave. Isso arrebentar aí dentro de você e te dá uma série de complicações. E nós precisamos cuidar disso urgente. E aí então eu fui para o hospital, internei, né? E depois de uma equipe médica chegarem a um consenso, eles chegaram a um consenso de fazer uma CPRE, né? Lembra do vídeo anterior que eu falei sobre a CPRE, né? Aquele procedimento, né, que precisa ir para o centro cirúrgico, tomar anestesia geral, né? Então, ele falou: nós vamos fazer uma CPRE e com aquele aparelho endoscópico, né? Nós vamos pegar um stent bem pequenininho, segundo ele, sabe a caneta Bic? Não tem aquela tubinha onde vai a tinta? O stent era daquela grossura ali, daquele tubinho, bem fininho, bem pequenininho. Ele falou: com esse aparelho nós vamos pegar esse stent e nós vamos colocar lá no lugar que está obstruído. E então foi marcado esse dia para fazer isso, fiquei hospitalizado, chegou o momento, colocou aquele ducto através dessa CPRE e, por incrível que pareça, quando colocou, eu me senti muito bem. Após o procedimento, a minha situação mudou. Eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a sentir mais forte, sabe quando você sente mais energia no corpo, um vigor físico. Eu falei: meu Deus, que maravilha, né? Fiquei feliz, falei: resolvemos o problema, olha que bênção. Porque eu me senti bem mesmo, aquilo me deu um ânimo de vida, né? Me deu um ânimo assim maravilhoso. E eu fiquei muito feliz porque aquilo parece que me renovou. E então, logo após o procedimento, nós fomos para uma consulta, né? Que após todo o procedimento cirúrgico precisa de passar por uma consulta. E o médico disse realmente: olha, Valdecir, o seu procedimento foi bom, a CPRE deu certo, foi colocado o stent lá no lugar certinho, está tudo funcionando maravilhosamente. Eu falei: realmente, eu estou me sentindo bem, já estou me sentindo outra pessoa, né? Ele falou: o único problema é o seguinte: esse procedimento não é definitivo. Eu falei: ai meu Deus. Ele falou: esse procedimento tem que ser repetido a cada 6 meses. Quando ele falou isso, eu fiquei muito triste. Aquilo parece que me jogou um balde de água. Por quê? Porque você tinha que fazer um jejum para fazer o procedimento. Você tinha que fazer o procedimento, ir para um centro cirúrgico, tomar anestesia geral, depois ir para uma sala de recuperação, esperar a anestesia passar. Aquilo dava calafrios, era algo terrível. Depois você voltava para o quarto, tinha que ficar mais um bom período de jejum para ver se tinha corrido tudo bem, para depois então te liberar. E como ele descia pela garganta, aquilo machucava, feria um pouco a garganta. Então me dava muita sede, eu passei muita sede. Eu me lembro que um dia eu estava com tanta sede que eu falei para a enfermeira: eu não posso tomar nem um pouquinho de água, eu estou bem. Ele falou: não pode. Aí ela falou para minha esposa: olha, se você quiser, umedece, né, um pedacinho de paninho ou da gases ali, de fazer curativo, né, umedece e passa nos lábios. Olha, queridos, como é bom tomar água. Como é bom você poder beber um copo de água. Aquilo que passou nos meus lábios me aliviou tanto. Me deu
Ai, que maravilha, que gostoso que era, não é? Então foi muito difícil receber essa notícia, que não era algo definitivo, que era algo que teria que fazer a cada 6 meses. Muito difícil. Só para você ter uma ideia, esse procedimento CPRE eu fiz 6 vezes. Então 6 vezes eu fui para o centro cirúrgico, anestesia geral, sala de recuperação, jejum antes, jejum depois, passar muita sede. Eu fiz isso 6 vezes. Mas graças a Deus, que durante esse período de 6 vezes que eu fiz, nunca tive nenhuma complicação. E Deus é tão maravilhoso que Deus às vezes não nos livra de passar pelo problema, não é? Deus não nos livra, Deus não poupa de passar, mas quando a gente passa, Ele cuida da gente. Era um exame muito delicado, muito perigoso, né? Tinha sérias restrições, mas Deus me livrou de todas as vezes. Eu lembro, né, alguns exemplos bíblicos. Daniel foi jogado na cova com os leões. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Os leões não fizeram nenhum mal para Daniel. Eu passei 6 vezes CPRE, mas as 6 vezes eu não tive nenhuma complicação, para a glória do nome do Senhor, porque eu sei que Deus estava cuidando de mim ali nesses 6 procedimentos. E paralelo, né, com esses procedimentos, eu fui fazendo também o tratamento, né? Cada 6 meses eu tirava aquela prótese e colocava outra. E por incrível que pareça, quando dava 3, 4 meses que eu tinha feito o procedimento, os sintomas começavam a agravar. Eu começava a ter coceiras mais intensas, mais febre constante. Aí eu ia, trocava, ficava bom. E aí passava mais 3, 4 meses, melhorava e começava a ficar ruim. Foi assim esse período todo. E paralelamente nós fomos fazendo outros exames para ver o que tinha, porque aquela prótesezinha, ela só aliviava, mas ela não resolvia o problema. Então, paralelo, eu fui fazendo alguns exames e depois de fazer uma ressonância, entrar naquele tubo, ficar lá uns 45 minutos, né? Os médicos chegaram a uma conclusão. Depois de várias ressonâncias, eles chegaram a uma conclusão que eu tinha uma doença chamada colangite esclerosante primária. É uma doença rara, uma doença autoimune, não tem explicação o porquê, o como, de onde ela vem. E essa doença, ela não tem cura. Quando o médico chamou a gente lá no consultório e deu esse diagnóstico, falou: isso não tem cura, essa doença. É uma doença que atinge de 10 a 40 pessoas em 1 milhão. Então, uma doença muito rara e, como o próprio nome diz, colangite esclerosante. Esclerosante, ela vai esclerosando as vias biliares. Então, as vias biliares do fluxo ali do fígado, ela vai fechando aquelas vias biliares. Fecha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela vai fechando e dificultando o fluxo sanguíneo. E não tem como fazer, não tem como mexer nessas vias biliares. Lá no ducto conseguiu colocar uma prótese, mas ali não tinha como, não é? Então foi quando a médica decidiu me encaminhar para um hospital em São Paulo, um hospital especializado em transplante hepático. Ela disse para nós: olha, a única solução para resolver o seu problema da colangite esclerosante primária é um transplante de fígado. Não tem outro jeito. E então ela nos encaminhou para São Paulo, um hospital, né? Toda a equipe médica, enfermeiros, todos do Albert Einstein, e especializados em transplante hepático, transplante de fígado. Então eu fui encaminhado para lá. E eu quero, em nome de Jesus, te incentivar. Se você está vivendo um momento difícil, passando por situações, já foi várias vezes ao médico, não descobriu o que você tem, não desanime, não desanime. Um dia eu estava no hospital e veio uma palavra de Provérbios, né, 24:10, que diz assim, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Um dia Deus falou para mim: não deixa de crer, não mostre fraqueza, fique firme, não deixe essa situação te dominar. E eu entendi que Deus estava me chamando para ficar forte, porque aquela situação não ia me dominar.
Então, não desanime, fique firme, não se abata com as más notícias. Eu recebi muitas más notícias, não se abata. E no próximo vídeo eu volto para falar com você a respeito da minha ida para São Paulo, para o tratamento lá no Albert Einstein. Deus abençoe você. Se você não viu o vídeo anterior, veja, se inscreva aí no canal, para que você não perca nenhum vídeo. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.